Está no ar o programa Sociedade em Ação e hoje com uma convidada muito especial, a Rosane Optias. Eu sou Márcio Líderes, nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19h30 pela nossa Vale TV. O programa Sociedade em Ação é um programa que tem o intuito de trazer histórias inovadoras da nossa gente, da nossa cidade e do Vale dos Sinos, onde a gente inspira pessoas a fazerem ações sociais, a terem envolvimento comunitário, e é por isso que hoje eu fico muito feliz de ter convidado e ela ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco nessa noite na Vale TV, a Rosana Optias. Rosana, muito obrigado por ter aceito esse convite. E nós vamos falar um pouquinho dessa história da Rosana, quem é a Rosana, esse envolvimento não só em entidades de classe, como a CAL, como o CREA, como a SAEC, mas também envolvimentos comunitários importantes, como, pensando no Novo Hamburgo, o Rotary, foste presidente do Rotary regional, governadora do Rotary. Então, a primeira mulher de Novo Hamburgo que foi governadora do Rotary, isso é um orgulho para a cidade. E a gente quer ouvir um pouco da Rosana, primeiramente, quem é a Rosana, quem é a Rosana Optias, a trajetória dela com a cidade de Novo Hamburgo. E vamos, acho que, começar por aí para apresentar a Rosana para o nosso telespectador. Muito bem. Para mim, uma satisfação enorme. Esse convite até me pegou de surpresa. E eu fiquei pensando, eu disse, nossa, qual é o motivo? Eu perguntei, porque eu parei um pouquinho para pensar e pensei, puxa, eu já fiz... Tem muitos, Rosana? Eu já fiz tantas coisas, em que direção vai seguir essa entrevista? Eu pensei, vou fazer uma pauta. Eu disse, não vou fazer pauta, nada. Nós vamos conversar. Isso aí. Realmente vale a pena estar aqui e poder fazer um registro também que pode motivar, de repente, alguma pessoa que se assemelhe à maneira como eu gosto de encarar a vida. A vida ela é muito preciosa e a gente deve aproveitar todos os momentos. E eu sou movida por desafios, essencialmente por desafios. Sou natural de Canela, meu nome é Rosana Optias, tenho 67 anos. Muito cedo meus pais se separaram e a minha mãe, que é uma pessoa muito especial em minha vida, resolveu retornar para Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, estudei no colégio, na escola Oswaldo Cruz, morávamos bem próximo, morávamos no calçadão, e aquela convivência social daquele tempo, porque a moradia era muito próxima do Café Avenida, aquela circulação da praça, do imigrante, das lojas, do movimento. Fim de semana também, a cidade não parava. E isso me motivava. Eu gosto de gente, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conviver com pessoas. Do Oswaldo Cruz, uma rápida passagem pelo 25 de julho, constituí outro grupo de amigas. Foi em virtude da mudança do ensino, que tinha limitações de profissões, já no ensino fundamental, nós tínhamos que optar por profissões. E aí, retornei para a Fundação Evangélica, porque abriu o primeiro curso de desenhista de arquitetura. Uma profissão que sempre me encantou, porque tu trabalha diretamente, ou profissional, com pessoas. E tu é quase um psicólogo. Tu avalia aquela pessoa a qual tu estás prestando serviço e procura transformar o ambiente dela em algum projeto que satisfaça. E isso me encantava. Trabalhei com arquitetura, trabalhei numa grande empresa, daí mais na parte administrativa, onde eu também conheci as questões legais de todos os processos. Minha mãe, que é advogada, mantém a carteira dela ainda ativa, já sem ter a necessidade de ter a carteira, mas o orgulho da vida dela era ser advogada. E sempre foi uma encorajadora, tanto minha, quanto da minha irmã, quanto dos meus filhos, dos netos, que tivéssemos profissões que nos
desse a satisfação de chegar em casa todo dia, de ter o prazer de deitar, missão cumprida. Esse dia, essa etapa, foi mais uma missão. Enveredei para o lado do direito. E aí eu tive um choque com o direito penal. Porque a parte administrativa, a parte legal, o Código Civil, enfim, tudo encantador, porque são atividades legais, pontuais, descritas, mas não confronta a questão de penas e de enfrentamento com pessoas. Mas que legal saber disso, né? Eu não sabia dessa parte da tua história, Muito né? bem. Eu acho muito interessante, realmente, né, saber isso, né? E que legal também que a tua mãe, que até está aqui no estúdio com a gente, ainda mantém a carteira, né? E ainda mantém também a profissão de advogado, né? Que é uma profissão também tão bonita, né? Uma profissão tão importante para as pessoas, né? Que justamente enxerga o ser humano de uma outra maneira, né? Enxerga toda a dificuldade que esse ser humano tem muitas vezes de ter acesso à justiça ou de ter uma defesa adequada, né? Porque o Estado ele cobra, né? Muitas vezes também a pessoa não tem essa possibilidade de defesa e o advogado está lá para fazer esse trabalho. Mas eu não sabia dessa história, que interessante isso. Então, mas no direito penal não me encantou. Eu passei da Unicinos para a Fevale também e tenho 10 cadeiras para terminar. E eu tranquei a matrícula. Pouco, então. E o coordenador do curso me dizia, vamos terminar. Mas eu queria mais a parte administrativa. Como seres políticos e como seres que vivem dentro de um sistema, para mim o direito é a obrigação de qualquer cidadão. É verdade. Qualquer cidadão deveria fazer o curso de direito. Porque ele vai trabalhar em tudo que ele for fazer, um projeto social, mesmo num projeto arquitetônico, onde tu vai trabalhar com empresas, contratos, o direito é fundamental. Então, partindo disso, a vida sempre traz oportunidades quando a gente se movimenta. Eu recebi um convite para representar a SAEC como arquiteta e urbanista no Conselho de Engenharia e Arquitetura, na época, o CREA. Eu ingressei, fui chamada pela experiência minha para estar diretora administrativa nos 3 primeiros anos, depois vice-presidente do CREA. Os arquitetos saíram do conselho, eu fui para o Conselho de Arquitetura, que é o nosso conselho, o CAL, e fiquei junto por 2 gestões também, porque depois tem que fazer a vacância, né? 3 anos, vacância, na diretoria, como conselheira. Era isso que eu ia perguntar mesmo, Rosana. Quando começou, né, esse envolvimento teu com as entidades de classe, né? Porque, querendo ou não, é uma doação também, né? Tu tem que deixar, voluntário. Tu tem que deixar o teu trabalho, né? Que é o teu ganha-pão no profissional liberal, né? Tá no seu escritório, está atendendo os seus clientes, está desenvolvendo seus projetos para poder atuar pela classe, né? Assim como a OAB, como o CREA, como a CAL, enfim, a SAEC. Então, é um trabalho de doação também, né? É um trabalho, claro, que é gratificante tu poder estar representando teus colegas, poder estar representando a classe, poder estar lutando por questões que auxiliam a todos, né, na sua profissão e até a sociedade, porque um bom profissional, um profissional que segue os regramentos, ele está, de alguma forma, prestando um bom serviço para a comunidade também. É por isso que eu ia te perguntar mesmo, né? É interessante a gente saber também quando a Rosana começou, né, esse trabalho de entidade. Formada arquiteta e urbanista, qual é a entidade que poderia me acolher para mim dividir as minhas dúvidas também com relação à profissão? A SAEC Novo Hamburgo, que tem uma abrangência mais ou menos de 19 municípios, tem associados que se reúnem e aí começa a desenvolver aquela participação comunitária e voluntária no sentido também de doação. Nossa, a pauta do momento, como nós estávamos falando, é saneamento. Vamos chamar um profissional, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos, além das nossas dúvidas, passar adiante
para quem também tem dúvidas semelhantes. Não faz muitas semanas, uma colega nossa fez um contato comigo. Estou na faculdade, eu estou precisando da NBR 15, porque eu estou precisando. Vamos procurar a NBR 15. Dá uma satisfação quando tu consegue também atender aos colegas que têm necessidades e que qualquer um pode ter necessidade, eu acho que em qualquer entidade associativa. Associatividade, isso me encanta, porque trabalhar sozinho pode ser benéfico, tu pode ter um bom negócio, mas se tu não tem equipe num negócio e se tu não trabalha em associatividade, tu te isola do mundo. E aí as coisas foram acontecendo até quando eu estava junto com o Ministério Público de São Leopoldo fazendo uma palestra sobre acessibilidade por causa da profissão de arquiteto e urbanista, dedicada para essa área também, pela necessidade que tem ainda até hoje as questões de acessibilidade. A promotora me chamou, ela tratava as questões legais e eu tratava as questões de execução. Fizemos esse trabalho em São Leopoldo, com várias entidades, com hotéis, enfim, e numa dessas fui chamada para participar do Rotary, em São Leopoldo. Eu disse, nossa, sai de um momento... Encaixou direitinho. E entra num outro que sempre me teceu curiosidade. Logo, quando eu era pequena, recebi das mãos do Carlos Poisel, que era rotariano, do Rotary Clube de Novo Hamburgo, um certificado de melhor companheira do Oswaldo Cruz, na 4ª série, eu tinha 9 anos de idade, e aquilo ficou na minha cabeça. Rotary, mas o que é Rotary? Né? E aquilo fui buscando, mas a vida foi me levando por outros caminhos, e eu recebo um convite. Me tornei presidente em São Leopoldo, do Rotary Clube de São Leopoldo Leste, depois por motivos, mas sempre em Novo Hamburgo. Sempre em Novo Hamburgo, mesmo morando em Novo Hamburgo, participava lá. Daí me questionaram, tem 4 clubes aqui de Rotary, por que tu não ingressou aqui? Mas eu nunca tinha recebido um convite, e foi tão espontâneo o convite que eu aceitei. E a causa é a mesma, porque o Rotary é uma organização internacional. Então, estando num clube aqui ou estando num clube ali, a causa é a mesma. E disso, retornei para Novo Hamburgo e, mais uma vez, entrei num clube, no 25 de julho, e recebi um desafio para constituir um clube com causa. E aí já despertou o interesse. Diferente, né? Já é uma situação diferente. Sabes que tu vinha falando da questão do Rotary, do Poisel, eu não cheguei a conhecê-lo, mas foi por um acaso do destino, eu conheci o Dr. Verno Raro. Sim. E ele era rotariano, né? Sim. Ele faleceu no ano passado, por uma casualidade. Era meu vizinho de frente na rua. Acabou se conhecendo. E que interessante, né? Porque ele também era rotariano, né? Ele teve um envolvimento, a família toda dele veio, né, para o Brasil da Áustria graças ao Poisel e tinha esse envolvimento todo. E que bacana conhecer essa história da nossa cidade, né? Conhecer as pessoas da nossa cidade e poder fazer parte, né, de entidades também que tenham essa representatividade, que consigam ajudar a comunidade, né? E a gente, mas me conta um pouco mais, Rosana, sobre a tua paixão pela arquitetura, né? Tu vinha falando ali sobre a questão de desenho técnico, né, que tu iniciou ali na fundação, mas e essa paixão pela arquitetura, como nasceu? Ela foi uma consequência? Ela foi né, desse desenho técnico que foi feito? Foi ao natural? Como é que é isso? Eu percebi a minha linha de desejo profissional, porque chega numa idade, se pergunta, o que tu vai ser quando crescer? É verdade. Meu professor era o Sarlé. Ai, meu Deus. Gente, ele fez gênio. Um teste vocacional. Um gênio. O que deu para mim? Piloto de avião. Gente, não tinha aqui, só no Rio de Janeiro. E eu disse, mas piloto não combina comigo. Ficar dentro de uma cabine, ter que fazer... Nem tinha piloto naquela época ainda, né? Na aeronáutica, enfim, né? Ia ser o que? Aeromoça. Não estava fechando comigo. Eu acho que ele trocou lá
os exames que ele fez, os testes. E aí eu comecei a rever algumas coisas na minha vida. Desde pequena, nós brincávamos no pátio, eu e a minha irmã, com achas de lenha, e nós fazíamos a planta baixa das casas no chão. E aí a gente buscava um banquinho, um estofadinho, botava as bonecas tudo no chão. Eu disse, poxa, eu gostava de fazer aquilo. Fui olhar uns livros antigos que tinha na prateleira da minha mãe. Não tinha página que eu não desenhava uma casinha com chaminé, aquela com o cachorrinho, né, no pátio. E eu disse, poxa, quem sabe aí não é um caminho que eu gosto. Em casa, também os hábitos pessoais, que o Salé disse, se tu não quer piloto de avião, então tu para e pensa no que tu gosta. Te imagina dentro dessa profissão. Avalia o que a profissão oferece e te coloca dentro. Dentista, te coloca examinando a boca de uma pessoa. Não era o meu chão. Não era para ti. Não. Médico, vai abrir, suturar, qual é a orientação, vai ter que passar, né? Qual é as cadeiras que tu vai ter que passar. E eu comecei a fazer uma seleção natural daquilo que eu gostava. Em casa, no nosso quarto, do beliche nós mandamos serrar para poder fazer cama mista. Então nós estávamos sempre mudando o espaço. E isso era legal porque era mudança, né? Além de mudar o ambiente, satisfação de ver pronto. E eu continuo até hoje. Meu marido sempre dizia, bah, quando eu chego em casa eu fico pensando, será que eu estou entrando na casa certa? Tanta mudança. Porque não tem um quadro que para na parede, de vez em quando ela muda tudo e eu fico na dúvida. Queria ver aquela alteração, aquela mudança aí que surgiu, essa vontade mesmo. Sim. E como eu fui trabalhar já no início da faculdade numa empresa de engenharia, aí os caminhos me levaram para a faculdade de arquitetura, né? Para a parte de projeto, para sustentabilidade do escritório dessa empresa. E aí depois é incrível, depois de um período, a minha arquitetura não é essa arquitetura de cliente da mesma cidade. Por ter, durante 15 anos, ter vivido numa fazenda, ido e vindo, e diretamente ligada à criação de cavalos de corrida, os meus clientes, a maioria, estavam ligados à criação de cavalo, ao campo. E os meus clientes se focaram para a linha do campo. Então, assim, meus trabalhos, de repente, não são tão divulgados e conhecidos, mas meus clientes eram fiéis a me procurar cada vez que precisavam fazer alguma obra em fazenda. Mas eu enveredei para o calçado também. É mesmo? Aí, de repente, fui fazer um curso de estilista de calçado. Porque eu pensei assim... Tem tudo a ver com desenho, né? Exatamente. Pensei assim, pô, um projeto até aprovar vai demorar pelo menos 1 ano, 2 anos para estar pronto. Um calçado desenhado tem a construção, tem o projeto, tem a escolha de material, é a mesma coisa. Tem o convencimento, a execução e a venda no final do produto. E eu fui trabalhar numa companhia de exportação. Amei, achei o máximo, fantástico, era na auge da economia aqui em Novo Hamburgo, né? E o contato com estrangeiros, principalmente, traziam todos os detalhamentos dos calçados, e nós tínhamos uma turma muito legal de estilistas dentro da USCHU, eu trabalhei, e os próprios administradores também eram outro universo, embora a gente ficasse praticamente das 7 até as 10 da noite trabalhando nessa área. E aí o mundo vai oferecendo desafios. Família, cuidar dos filhos, os compromissos nessa indústria, nessa companhia de exportação já me limitava muito. Muito bem, então
vamos partir para outras atividades que me permitam que eu também constitua a minha família. E aí, o Rotary é o que me completou, no sentido de poder cuidar da minha família, estar dentro de uma instituição que, novamente, também trataria com um universo de entidades no mundo todo. Hoje eu tenho amigos do Canadá, tenho amigos rotarianos da Itália, tenho amigos rotarianos de Portugal. Constituímos o Rotary Clube de Novo Hamburgo Inclusão. Novo Hamburgo tem 6 clubes maravilhosos. Cada um trabalha especificamente com uma atividade, um programa, um projeto. O nosso é a causa da inclusão. E estamos nos fortalecendo. 6 clubes dentro de uma cidade. Só Porto Alegre tem 8, só. São Leopoldo tem 4, Novo Hamburgo tem 6. Não tem, dentro do nosso distrito, outro município que tenha tanto voluntariado trabalhando em favor das suas comunidades. E isso é um fator que eu gosto muito, acho que me completa muito. E que interessante, né, também poder trocar essas experiências, né, com outros países, com outras entidades, poder ter esse envolvimento comunitário, e isso só faz crescer, né? Só faz crescer a cidade, só faz crescer as pessoas, só faz desenvolver, né, através do Rotary essa possibilidade, né, de crescimento, de troca de experiências, inclusive com outros países, né, Rosana? Sim, hoje nós estamos aqui. Amanhã tu pode tranquilamente, se estiver viajando, participar de uma reunião de Rotary Club em qualquer parte do mundo e conhecer pessoas, companheirismo, amizade, conexões. Aí, de repente, tu está também colocando à disposição a tua profissão. Porque o que é o Rotary? É um grupo internacional, uma organização internacional formada de profissionais de todas as áreas. E então tu fica se conectando e esse elo é uma corrente maravilhosa, além do teu desenvolvimento pessoal, de conhecimento de lideranças, o de poder também trabalhar em prol das comunidades. E essa separação que houve do CREA com a CAU, ela foi importante, Rosana? O que tu pensa sobre isso, assim? Ela era... Os arquitetos dentro do CREA, o CREA era um conselho de categoria que abrangia até todas as profissões da área tecnológica. Então, os interesses eram diferenciados. Tinha também a parte dos técnicos dentro do CREA. Só que, mesmo estando num conselho de arquitetura próprio, nós, como profissionais, não dividimos. Porque eu, como arquiteta, eu trabalho com engenheiro. Eu, como arquiteta, eu busco um agrônomo. Eu, como arquiteta, nós continuamos trabalhando em equipes diferenciadas, mas todas por um projeto único. Então, foi mais administrativamente para as questões de decisões sobre profissões. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele tem em torno de 100 mil profissionais agregados, né? O CREA já pega todas as engenharias, que abrange mais de 340 títulos de engenharia, e mais os agrônomos. Então, eu, sinceramente, não vejo divisão, a não ser na parte administrativa decisória. Entendi. Mas são duas entidades extremamente importantes, né? Muito importantes também. Muito importantes. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar conversando com a Rosana Optis, né, que está contando aí de sua trajetória, de tanto pessoal quanto de envolvimento também comunitário, envolvimento com entidades. E a gente aguarda você. Já já a gente está de volta. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância.
Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Estamos de volta com o nosso Sociedade em Ação. Eu sou Márcio Líderes e neste programa desta semana nós estamos entrevistando o Rosana Uptis, arquiteta, urbanista da nossa cidade, uma pessoa que tem uma trajetória com a cidade de Novo Hamburgo, uma pessoa que tem envolvimento com o Vale dos Sinos, com o estado do Rio Grande do Sul, de grande importância. E nós vamos aqui prosseguir essa entrevista que está muito boa, então aguardamos aqui vocês sempre na terça-feira, às 19h30, com o nosso programa Sociedade em Ação, um programa que traz histórias de pessoas inspiradoras da nossa comunidade. Rosana, obrigado mais uma vez, né, para a gente poder conhecer um pouco mais da Rosana, conhecer dessa história também que a Rosana tem, não só com a cidade de Novo Hamburgo, a trajetória pessoal da Rosana, mas também esse envolvimento comunitário. E eu queria te perguntar um pouco nesse bloco também sobre os envolvimentos não só com as entidades, né, que a gente já vinha falando, mas também pensando no Novo Hamburgo, né, que é tão importante para a nossa sociedade. Ele é um movimento que surgiu, eu acho que ali no início dos anos 2000, final dos anos 90. 1986. Antes ainda, e é tão importante para a nossa comunidade que traz pessoas da comunidade, pessoas ligadas a entidades ou não, né, para dar sua sugestão, para dar sua contribuição e para ter um olhar também de fora do poder público, muitas vezes, para melhorias que devam ser feitas na cidade. Eu gostaria que falasse um pouco mais sobre pensando também, que quando a gente pensa hoje, assim, pensando no Novo Hamburgo, a gente pensa na Rosana. Mas então, pensando no Novo Hamburgo também foi uma oportunidade, pelo fato de estar em Novo Hamburgo, de ter a minha profissão consolidada em Novo Hamburgo, independente do cliente que eu tive na parte de arquitetura. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é a cidade aonde eu quis morar. É a cidade de escolha. É a cidade que eu cresci, que eu passei minha adolescência, que participei dos bailes na sociedade ginástica, que tive a oportunidade de debutar, de conhecer uma sociedade vibrante, de acordar de manhã com o barulho das sirenes das fábricas, no auge, de ter horário para chegar em casa, porque quando apitava o último sinal, que era às 6 horas da tarde, a igreja já também estava tocando o sino, então já sabia que era horário de estar em casa. É uma cidade onde tu transitava livre, não importava a distância, nós vínhamos a pé da Fundação Evangélica sem risco nenhum, caminhando em turmas de manhã cedo também, retornando para a Fundação Evangélica a pé, porque era um momento em que ia se juntando as amigas e de repente a gente estava lá em cima do morro. Enfim, pensando no Novo Hamburgo, surgiu, iniciando a participação, por curiosidade, acompanhando mais uma vez a minha mãe, que já participava. E o mais importante do Pensando, que ele não tem CNPJ, tu é totalmente livre para participar ou deixar de participar.
mas ele agrega aquilo que é de interesse. Um dia me perguntaram assim, por que não tem um planejamento estratégico? Até tem, mas as pautas que a gente trata são aquelas que são discutidas no momento. Essas pautas polêmicas fez com que, durante todo esse período do Pensando Novo Hamburgo, seus 22 anos agora, movimentasse as entidades, porque ele não tem associatividade, não tem mensalidade, tu participa por pauta que tu tenha interesse, e a gente busca essas pautas. Aí disseram, mas tanto tempo coordenador, eu já coloquei à disposição. Então nós pensamos diferente. Ninguém quer ser coordenador titular do Pensando, porque o Pensando é o Novo Hamburgo. É verdade. Aí o que se fez? Uma coordenação de assuntos. Cada um que participa tem um interesse e leva para as reuniões que são almoços semanais, não com alguma atividade pública, alguma demanda de interesse. Tu vê, eu vi isso, acho que é uma pauta interessante, vamos buscar mais assuntos referentes, vamos consolidar, vamos ver se tem palestrante, vale a pena trazer, as entidades concordam. Quem são as entidades? Nós temos mais ou menos 100 entidades envolvidas, todas, entidades profissionais liberais, associações de bairros, profissionais que queiram participar, empresários, industriais, não importa. Esse é o que eu acredito que é o grande elo do Pensando, que mantém ele até hoje, sem nenhuma constituição jurídica, porque ele é de pauta de interesse. Ele é um projeto que surgiu de envolvimento da comunidade mesmo, de pessoas da comunidade para dar sua sugestão, para contribuir de alguma maneira, até para cobrar, né, Rosana? E é legal, esse programa aqui, ele tem justamente essa função, né? Quando o Rodrigo falou comigo para a gente participar e apresentar esse programa, foi justamente demonstrar as pautas positivas que nós temos na nossa comunidade e também inspirar pessoas, né, através desse programa Sociedade em Ação, inspirar pessoas a participar da vida comunitária. E está aí uma grande oportunidade, né, das pessoas. Não precisa pagar mensalidade, não tem nem envolvimento, não precisa votar em coisa nenhuma. Nada. É um envolvimento espontâneo, né, da comunidade, de uma pessoa ir lá participar, dar a sua contribuição e poder auxiliar a cidade de uma maneira geral, né, fazer a cidade melhorar. E se tiver interesse pelaquela pauta que está aberta ao público, né, numa reunião almoço, mais uma vez, se a pauta é de interesse, pode participar, deve participar, porque o envolvimento que mantém o Pensando até hoje fortalecido é justamente porque ele é descompromissado. Exato, exato. Uma vez até um juiz, ele disse, por que não faz uma associação? É que daí vai perder esse enfoque. Exatamente, né? Aí se discutiu muito, não. Mas para fazer uma associação, de novo, CNPJ, né, não tinha sentido, vai ter direcionamentos, de repente interesses, e não é esse o objetivo. O objetivo é colocar pautas de interesse para alerta, de repente, de situações que não estão sendo vistas e que deveriam ser vistas com mais cautela e disponibilizar isso para uma conversa. Não é uma pauta de palestra onde a pessoa não tenha como contribuir, pode contribuir também, e fica o convite. Se tiver interesse, qualquer um que tiver interesse, tem toda a possibilidade de participar. Normalmente a gente se reúne às sextas-feiras, um grupo, né, que pode ser com quantas pessoas que quiserem participar, no Fraternal, das 11h30 em diante, e impreterivelmente terminamos a 1h, porque todo mundo trabalha. E ali se discute livremente qualquer assunto que possa tornar uma atividade pública, né? Tá certo. Bom, o nosso programa é curto, né, Rosana, porque nós teríamos muitos assuntos para falar ainda, mas quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, dizer da importância do trabalho que tem prestado para a nossa comunidade, né, dizer da importância da Rosana, desse envolvimento, né, e dessa força que a Rosana tem
né, para levar todos esses assuntos da nossa comunidade adiante, e agradecer muito mesmo, não só pela tua presença aqui conosco, para poder contar um pouco da tua trajetória, para poder inspirar mais pessoas a participarem do envolvimento comunitário, e também dizer da importância que tem esse trabalho para a nossa comunidade, e é por isso que a gente está aqui na Vale TV também divulgando esse trabalho tão importante. Queria que tu desse aí a tua saudação final para os nossos telespectadores, né, e dizer da importância de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Rosana. Eu agradeço mais uma vez, e eu percebi na minha trajetória de vida que o importante não é aqui ou há conhecimento, e sim, além do conhecimento, oportunizar pessoas a poderem se agregar a outras atividades também diferenciadas e variadas em qualquer instância em que ela estiver. Mesmo que seja um cafezinho com amigos todo dia ou num dia por semana, não guarde a sua vida para você. Divida ela, porque o retorno é fantástico. Gente, muito obrigado. Então, até a próxima terça-feira. Nos vemos todas as terças-feiras, 19h30. Obrigado pela sua audiência aqui na nossa Vale TV. Um abraço a todos.